Salve, salve, internauta! Na aula passada, nós falamos do ponto de fusão, certo? Das mudanças de estados físicos, ponto de fusão. E agora vamos falar das mudanças de estados físicos, ponto de solidificação ou temperatura de solidificação. Ponto de solidificação ou temperatura de solidificação é a temperatura em que ocorre a passagem do estado líquido para o estado sólido, certo? Sob, claro, determinada pressão. A pressão aí terá uma influência significativa, porque pode mudar tudo. Vamos a um exemplo. Vamos retirar um cubo de gelo do congelador, certo? E colocá-lo à temperatura ambiente. O que é que vai acontecer com este cubo de gelo? Ele vai o quê? Sofrer fusão. A temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Recolhendo-se a água e colocando-a de novo no congelador, porque se você tirou o gelo e colocou em cima da mesa, o gelo vai derreter. Se você recolher esta água e colocar de novo no congelador, ela vai se solidificar a 0 graus Celsius. Portanto, minha galera, para o gelo, o ponto de fusão é igual ao ponto de solidificação, certo? Que legal, que legal! Ponto de fusão é igual ao ponto de solidificação. Aqui no gráfico, os pontos coincidem, Olha aí o gráfico. Analisa este gráfico aqui junto comigo. Vem cá. Olha o ponto de fusão aí do gráfico. A fusão, aquecimento, 0 grau. Fusão, aquecimento. O gráfico está subindo. E no outro, está resfriando. Então, o gráfico está descendo. O primeiro é fusão, o segundo é solidificação. Vê se eles não têm algo em comum, que é o zero. Vê aí, o ponto zero. Isso quer dizer que a 0 graus Celsius, uma substância como o gelo entra em estado de fusão. Assim como a 0 graus Celsius, uma substância como o gelo entra em estado de solidificação. Então, concluindo, podemos dizer o seguinte, presta atenção. Presta atenção para esta fase que eu vou falar agora. Se você não entender, melhor sair da escola. Não saia da escola. Presta atenção. Para uma substância pura, tem que ser pura. Para uma substância pura, o ponto de fusão é igual ao ponto de solidificação. Os dois pontos são iguais, coincidem. Entendeu? Muito bom, ainda bem. Vou adiantar e vou falar do ponto de ebulição também, né, galera? O ponto de ebulição. Ó, quando colocamos um líquido em um recipiente fechado, parte dele vaporiza-se. O vapor formado exerce sobre a superfície livre do líquido uma pressão, chamada pressão ou tensão de vapor, que se opõe à evaporação do líquido, certo? Bem, com o aquecimento, a tensão de vapor aumenta até que a uma temperatura característica de cada substância, o valor da pressão de vapor fica igual ao valor da pressão externa. Fica igual ao valor da pressão externa sobre o líquido, minha galera. Nessa temperatura, gente fina, ocorre a ebulição. Ebulição, que é a vaporização com formação de bolhas. Ebulição, bolhas. Então, é a vaporização com formação de bolhas, ebulição. Então, fique atento para isto que eu vou falar agora. Ponto de ebulição é a temperatura em que um líquido se vaporiza sob pressão
igual à sua pressão de vapor. Olha este gráfico aqui, ó. Olha este gráfico. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. A água começa a ferver a 100 graus Celsius. Poxa, muito quente. Quem já colocou a mão dentro assim de uma água com a temperatura a 100 graus Celsius, não coloque. Queimadura do 3º grau, não coloque, por favor. Então, olhando este gráfico, a presença desse patamar aí, galera, tá vendo o patamar? Essa linha assim, paralela ao eixo do X, mostra que durante a ebulição, a temperatura se manteve constante, caracterizando substância pura. Isto é propriedade apenas de substância pura. Durante as mudanças de estado, em uma substância pura, a temperatura permanece constante. Verdadeiro, pode marcar na prova, pode marcar no Enem, pode marcar no vestibular, pode marcar aonde você quiser, que isto é mais verdadeiro do que a beleza da mulher. Não dá. Então preste atenção para essa observação. Durante a ebulição, a temperatura se mantém constante sob determinada pressão. É igual lá, durante a fusão, a temperatura se mantém constante, né? Durante a fusão, a temperatura se mantém constante. Então, durante a ebulição, a temperatura também permanece constante, certo? Sob determinada pressão. Eu estou sempre falando isso. Vem cá, vocês já ouviram falar em calor latente? Calor latente de vaporização? Calor latente de vaporização é a quantidade de calor necessária para vaporizar um líquido puro a pressão constante. Bem, concluindo, vamos falar do ponto de liquefação para poder encerrar logo este assunto. Ponto de liquefação, liquefação. Sabemos que no estado gasoso, as moléculas estão muito afastadas umas das outras. Através do aumento de pressão e diminuição da temperatura, podemos aproximá-la, transformando o gás em líquido. Olha que interessante. Quando aquecemos a água em uma panela fechada, é visível a presença de gotinhas na parte inferior da tampa. Houve a condensação, ou seja, o vapor de água passou ao estado líquido ao entrar em contato com uma superfície fria. Pois é. Para temperaturas acima de 374 graus Celsius, não é mais possível condensar-se o vapor d'água. Aí é gás mesmo, já era. Por mais que a pressão ali, ó, por mais que seja a pressão exercida, não se condensa mais o vapor d'água a uma temperatura acima de 374 graus Celsius. Temperatura crítica, muito crítica. Essa temperatura, característica de cada substância, é chamada ponto crítico. Uma substância sujeita a uma temperatura acima do seu ponto crítico só pode existir no estado gasoso, no estado de gás. Não pode ser vapor, é gás. Para o vapor d'água, o ponto crítico é 374 graus Celsius. E o ponto de ebulição é 100 graus Celsius para o vapor d'água. Se resfriarmos lentamente certa quantidade de vapor d'água, observaremos que a 100 graus Celsius ocorrerá a liquefação. Isto é, a passagem para o estado líquido. A 100 graus Celsius, já a 374 graus Celsius, esqueça que ele não me ama. Então, concluindo aí, ponto de liquefação é a temperatura, né, em que a substância passa do estado de vapor para o estado líquido sob determinada pressão. Para substâncias puras, o ponto de ebulição coincide com o ponto de liquefação, certo? Então, assim, o ponto de liquefação da água é 100 graus Celsius. Automaticamente, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Ponto de liquefação igual ao ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Então, ponto de fusão é igual ao ponto de solidificação e ponto de ebulição é igual ao ponto de liquefação. E, generalizando,
observamos que para uma substância pura, sob determinada pressão, ponto de fusão é igual ao ponto de solidificação, ponto de fusão. E ponto de ebulição é igual ao ponto de liquefação. Logo, qualquer curva de aquecimento ou resfriamento das substâncias puras se caracteriza pela presença do patamar que indica que a temperatura não varia durante a mudança de estado. Sublimação é a passagem do sólido para vapor. Ocorre com alguns sólidos que têm pressões de vapor bem alta, como o iodo, a cânfora, o naftaleno, que também é conhecido como naftalina. Essas substâncias passam diretamente para o estado gasoso sem se liquefazer, sem molhar, sem molhar. Você bota naftalina dentro do guarda-roupa, não molha, ela some, ela vai sumindo, porque ela passa do estado sólido para o estado de vapor. Isto é sublimação.